ontem, Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele reclamou da decisão tomada pelo Comitê de Política Monetária de manter a taxa básica de juros em 13,75%. O presidente chamou a taxa Selic de irracional. Não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. A Confederação Nacional das Indústrias está brigando com o Banco Central. A Federação das Indústrias de São Paulo, que é a maior do Brasil, está brigando com a taxa de juros. Os varejistas do Brasil, os maiores varejistas do Brasil, estão brigando com a taxa de juros. Os pequenos e médios empreendedores estão brigando com a taxa de juros. As pessoas que precisam de crédito para tocar a economia e tocar as suas atividades estão brigando com a taxa de juros. Porque é irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 13,75 com a inflação de 5%. Esta semana, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ameaçou Campos Neto. No Twitter, ela acusou o presidente do Banco Central de sabotar a economia do país. Abre aspas. Está na hora do Senado agir com os poderes que a lei confere para cobrar Campos Neto e a diretoria bolsonarista do Banco Central. Sabotam a economia e atuam propositalmente contra o país. Não há mais como tolerar esta situação. O certo é a saída desse pessoal, fecha aspas. E hoje, o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, disse que pretende convocar o presidente do Banco Central para explicar a política monetária na Comissão de Assuntos Econômicos. No Twitter, Randolph escreveu: não podemos mais ficar parados vendo esses juros frearem o desenvolvimento do país. Tá aí, então, tweet de Randolph Rodrigues. O Augusto acabou de me dar uma olhada aqui. É realmente, mais uma vez, o PT criticando o Banco Central, Augusto. Eles têm que culpar alguém, O presidente do Banco Central está mantendo essa política correta de juros altos para segurar a inflação, que eles são capazes de levar à lua em semanas. Agora, ele é contra a autonomia do Banco Central. Claro. Já viu o Lula renunciar a algum cofre por perto? Imagina, ele acha que o Banco Central é como um banco do Brasil, tem dinheiro guardado lá, tá? Então tem um jeito de usar. O culpado pela inação que se vê por aí, o culpado pela abulia da administração brasileira é o Lula, é essa gente. Se eu torcesse contra o país, se eu fosse louco como eles, aí, se eu não vivesse aqui e, portanto, estivesse no mesmo barco, eu até torceria pela queda da taxa Selic só para ver o que ia acontecer, se eu pensasse como eles. Aí eles iam ver o tamanho do desastre. Até lá, o pobre Roberto Campos Neto vai ter de aturar ignorantes em economia, dando palpites com base no cinismo que o PT levou à categoria de arte, né? O cinismo é total. Cris, em relação a Randolph Rodrigues, eu lembrei daquela entrevista que ele concedeu a uma emissora em que ele foi corrigido no ar pelo senador Rogério Marinho, quando ele disse que essa taxa de juros é a maior da história do Brasil e já tivemos taxa de 26%, taxa Selic, no governo Lula, inclusive. Sim, eles são mentirosos contumazes, né? Uma coisa impressionante. Eu abri aqui uma tabela, valores históricos da taxa Selic. Teve lá nos anos 90, no governo Fernando Henrique, também taxa Selic de 27%, em torno desses valores. Agora, início do governo Lula e durante anos, 26, 26,5%, 24%. Quando estava baixa era 16%, 17%. Então, parem de mentir. A militância de vocês que está cega, presa de uma bolha, que fica incomodando a nossa audiência aqui no chat, fingindo que estão num país com tudo às mil maravilhas, essa militância vai acreditar em qualquer bobagem que vocês digam. Mas o brasileiro, em geral, acordou
e está vendo a verdade. A verdade, ela é teimosa e ela aparece. E as informações estão aqui, é por isso que querem censurar as redes sociais e a internet. Você dá um Google e logo está lá na frente, na tua cara, os valores históricos. E pega aqui, mês a mês, todas as reuniões do Copom, desde sempre, aqui todo o histórico. Então não adianta Randolph, Gleice, Lula ficarem esperneando, não adianta chamar o Banco Central de bolsonarista, de ficar com esse risinho, com essa adjetivação. Balela, a gente sabe que vocês estão mentindo. Governem, façam a economia deslanchar, criem emprego em vez de desemprego, economizem em vez de criar um rombo. Falem para a Janja parar de gastar dinheiro do povo brasileiro, dinheiro do pagador de impostos. O dinheiro que nós pagamos em impostos é para saúde, educação, segurança. A gente está cansado de ver a taxa de homicídios aumentar no Brasil desde que Lula assumiu, que estava caindo no governo Bolsonaro. A gente está cansado de ver as taxas de desemprego aumentarem no Brasil desde que Lula venceu a eleição, não é nem desde que assumiu. Outubro para frente, a economia começou a deslanchar, a regredir. Começou a deslanchar a taxa de desemprego, tudo começou a ficar pior, porque o empresariado já não acreditava mais no governo, o investidor não acreditava mais. Todo mundo foi dolarizando sua carteira. Quem tem um pouco de dinheiro guardado jogou o dinheiro para fora do país, está com medo. Então, governem em vez de ficar contando bravata aí na internet e fazendo tweetinho ou indo para a tribuna do Senado, aos saltitos, dar chiliquinho ali e falar mentira. A verdade está aqui. A gente olha as taxas, está tudo aqui. Então, se eles efetivamente falassem a verdade para o povo brasileiro, eles diriam que o Banco Central está salvando o Brasil, segurando a inflação. É por isso, Lula, que tem inflação de 5% agora, porque o Banco Central está segurando. Se soltasse a taxa de juros, reduzisse lá para estimular todo mundo a sair comprando, igual você fez lá nos seus primeiros governos, todo mundo saiu comprando carro para pagar em 7 anos. O carro já estava todo deteriorado, a pessoa ainda estava pagando o carro, não pagava seguro, não pagava IPVA, não tinha dinheiro para combustível, mas estava lá pagando prestação. Isso não é melhorar a vida das pessoas. Sinto muito, governe direito, estude um pouquinho de economia. Essa economia que você diz aí que os livros estão todos ultrapassados, né? Sem ter lido os livros de economia, fica dizendo que estão todos ultrapassados. Estude um pouquinho e depois você critica, mas com argumentação, não com essas bravatas. A gente está cansado de bravata. Silvio, o senador Randolph Rodrigues quer, inclusive, convocar Campos Neto, presidente do Banco Central, para esclarecer a taxa de juros na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Paula, olha só, muito rapidamente, em 2002, durante um debate naquela eleição, o Antony Garotinho fez uma pergunta. O Lula criticava os impostos, o sistema de tributação brasileiro, e aí o Antony Garotinho fez uma pergunta para ele sobre a CID, né, que é a taxação sobre combustíveis, e essa cena se tornou ali um clássico nos debates políticos brasileiros, porque o Lula ficou ali sem norte, não sabia do que se tratava. Se alguém perguntar para ele o que é o sistema especial de liquidação e custódia, você pode ter certeza que ele não sabe o que é a Selic. Ele não sabe do que ele está falando. Alguém disse a ele, ataque o Roberto Campos Neto porque ele é bolsonarista. Ele foi colocado nessa cadeira durante o governo Jair Bolsonaro, porque o Banco Central, ainda bem, é independente e autônomo, e sim fiador da nossa estabilidade. Porque se o Lula tivesse alguma ingerência sobre o Banco Central, como a bandeira do PT sempre foi essa, ter gerência sobre o Banco Central, provavelmente o Brasil estaria vivendo piores anos em relação ao descontrole inflacionário e à gastança, como já foi dito pela Cris.